Glória a Deus. Pastora com a palavra. Aleluia, glória a Deus. Louvar o Senhor sempre é muito bom, não é mesmo? É maravilhoso, liberta a alma, liberta o espírito, né? Fica livre, graças a Deus. Então, irmãos, quando você estiver aí meio caidinho, nesse friozinho aí, curtindo esse frio, lembre, louve ao Senhor, entoe cânticos, amém? De adoração ao Senhor. Você vai ver como é que a sua alma vai se aquecer e vai ser uma bênção a sua vida, amém? Louve sempre ao Senhor. Uma boa noite a todos, a graça e a paz, a quem está nos vendo, amém? Assistindo esta live, você que está em casa. Você que já nos conhece, você também que não nos conhece, talvez entrou pela primeira vez, seja muito bem-vindo, amém? Este é o Ministério Ser Feliz. Por enquanto nós estamos na live, até Deus dar a solução do problema, mas eu creio que em nome de Jesus, em breve teremos nossos cultos presenciais e também será uma bênção, amém? A palavra do Senhor hoje, ela está registrada em Atos, capítulo 10, a partir do versículo 1, Deus colocou no meu coração hoje para nós meditarmos nesta palavra. Amém? Atos, capítulo 10, versículo 1 e 2. Rian, eu gostaria que você colocasse os versículos, que eu irei acompanhar outros pelo telão, tá bom? Só esse primeiro que eu lerei, não tem jeito? Então tá bom. É que eu já tinha passado para ele. Glória a Deus, nós estamos acertando aqui algumas coisinhas, mas vamos à palavra do Senhor. Atos capítulo 10 diz assim: havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Aleluia. Às vezes assim, que palavra mais estranha, né? Mas olha o que Deus colocou no meu coração, irmãos. O tema dessa mensagem, para quem está anotando, é: qual é o currículo de um crente? Qual é o currículo de um cristão? E nós sabemos que a maioria sabe fazer um currículo, né? Todos aqui sabem, todos às vezes já mandaram um currículo, já enviaram um currículo. E nós sabemos que tem que ter no currículo os dados pessoais da pessoa, sua formação acadêmica, outras coisinhas, né? Endereço, tal, e experiências, cursos. Então isso tem que conter num currículo para você enviar. Se o currículo for incompleto, como o grau de escolaridade for incompleto, ou a sua experiência for pouca ou nenhuma, o que acontece com o seu currículo? Eles vão deixando para lá. Às vezes nem chega na mão do empresário, né, do contratante. Fica às vezes ali arquivado ou com a secretária. Vai sendo deixado para depois. Nós vemos que quanto mais recheado for o nosso currículo de cursos, de experiências, é melhor para nós. É melhor para o nosso currículo. É maior a probabilidade de nós sermos aceitos, né, no emprego, de sermos contratados. Porque toda pessoa, ela possui um currículo dela mesma. E nesse currículo, você pode colocar o que você quiser. E no mundo físico, o mundo físico, na verdade, ele nos dá uma noção para nós refletirmos sobre o que é um mundo espiritual. Jesus fazia assim quando ele estava aqui. Ele usava de parábolas para fazer as pessoas entenderem um pouco o mundo espiritual através das parábolas, né? Citando exemplos do mundo físico. Era assim. Só que Jesus nos chamou a atenção que falam ou descrevem as nossas qualidades. São elas que dão o nosso currículo. E nós vemos isso para provar biblicamente para você, como nós estávamos lendo sobre Cornélio.
Vemos isso na história dele. Atos 10, 22. Atos 10, 22. Fala assim, olha. Trabalhadores, né? Os servos de Cornélio, eles disseram, Cornélio, porque Pedro, chamaram Pedro para ir na casa de Cornélio. Os empregados de Cornélio chamaram Pedro para ir na casa dele, só para você ficar inteirado da situação. Então eles disseram assim, olha, Cornélio, o centurião, varão justo e testemunho de toda justo. Eu sou sábio. Não. Foram os discípulos que viram qualidades nessas pessoas e escolheram essas pessoas para trabalhar no ministério, na obra do Senhor. Irmãos, o que a gente vê com isso? Que no reino espiritual, o que nós somos é muito mais importante do que aquilo que nós falamos. Isso é o nosso currículo. O que nós somos está registrado no nosso currículo espiritual. Nosso currículo espiritual, irmãos, ele nos faz ser conhecidos e reconhecidos, tanto nos céus, como na terra, ou no inferno. Essa é a nossa realidade. E alguns aí, irmãos, estão enviando currículos, viu? Alguns já foram enviados. O seu currículo, vamos dizer, a partir do versículo 1, fala assim, olha, vou pegar emprestado aqui o outro olho, né? Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita com o Espírito de Deus vivo, não em todos os homens. É isso aí mesmo. Não tenho que tirar daqui não, irmãos. Nós temos que ser testemunhas de Jesus. Por isso nós temos que ser exemplo, ser referência para aqueles que não têm nenhuma referência dos padrões e da vontade de Deus. Amém? Minha testemunha, porque ainda não mudaram de vidas. Às vezes não pregam nada porque estão vazias dentro delas. Amém? Então a minha vida, ela prega daquilo que eu estou cheio. E o seu currículo, irmãos, é formado das experiências que você tem com o Senhor. Amém? Daquele achego que você tem com Deus. Por isso você é reconhecido, tanto nos céus, como pelos homens na terra, ou no inferno, pelos demônios. E eu vou te provar biblicamente este fato. Também está registrado em Atos, capítulo 19, sobre sermos reconhecidos através do nosso currículo espiritual. Amém? Atos 19, 13, a partir do versículo 13, conta uma história dos 7 filhos de Seva. Diz assim: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Olha que frase interessantíssima. E o que acontece? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa. O que o demônio respondeu? Eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas e vocês, irmãos? Deus, as pessoas e o diabo nos conhecem
por aquilo que nós somos. É a nossa realidade espiritual. Temos que acordar para isso. Amém? O que nós somos está sendo registrado no nosso currículo espiritual. E o nosso currículo, ele é conhecido por todos. Todos estão vendo. Como aquela carta lida lá em Coríntios que a gente viu. Todos estão nos observando. Porque olha para você ver. Paulo tinha um currículo impecável. Jesus nem se fala, dispensa comentário acerca do currículo dele. Mas e nós, irmãos? E o nosso currículo? O que as pessoas estão registrando no nosso currículo espiritual? Qual é o relato que as pessoas têm passado de nós, irmãos? Qual é a nossa fama? Olha, os demônios conhecem a Jesus, eles conhecem a Paulo, conhecia os apóstolos, amém? Conhecem, porque estão no reino do Espírito, né? Conhecem os apóstolos e muitos homens e mulheres de Deus que recheou, né? Ou que hoje tem recheado o seu currículo de vida com muita oração, com fé, com leitura da palavra, com compaixão pelas pessoas, com perdão. E com isso, irmãos, com as suas experiências de vida, eles são reconhecidos por Deus, pelas pessoas e pelos demônios. É um currículo de respeito. Eu vou até ousar dizer uma coisa aqui para você. Se as pessoas não têm um bom currículo de você, uma boa coisa para dizer de você, se Deus não está mais te incomodando acerca do Espírito Santo, de falar, você está errado, você não está dando mais voz ao Espírito Santo, e se o diabo também não está te incomodando, está assim, ele já é meu mesmo, ele vai para o inferno, não vou nem mexer com ele. Irmão, tome cuidado. Isso para mim prova que essa pessoa que não está incomodando o reino espiritual, o seu nome não está escrito no livro da vida. Fui bem ousada, não é? Mas é mais ou menos isso, viu? Então, preste atenção. Como está sendo feito? O que está escrito no seu currículo de vida diante das pessoas, diante dos demônios e diante do próprio Deus? E falando nisso, é um outro fato interessante, é que o nosso currículo espiritual, ele pode ser dito pelo próprio Deus, aleluia, amém? E não somente pelas pessoas, né? Deus, ele pode ser a nossa carta de recomendação, aquela assinatura que faltava, né? Fechar com chave de ouro, porque poucas vezes eu vejo Deus se gabando de uma pessoa, ou tendo orgulho de uma pessoa e sendo registrado na palavra do Senhor. Amém? Então, às vezes, o próprio Deus, ele afirma, ele atesta sobre alguém, e aconteceu isso com Jó. Todos, a maioria conhecem a história de Jó, mas você já leu as qualidades de Jó? O currículo de Jó? Olha aqui. Vou tentar abrir aqui o mais rápido possível, que a gente não consegue ler no Data Show. Jó, capítulo 1, apenas os versículos 7 e 8. Olha o currículo de Jó. E o próprio Deus atesta este currículo. Fala assim: então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Que currículo é esse, irmãos? E o próprio Deus atesta sobre isso. Existe um outro fato também muito interessante. Quando Jesus, chamando os discípulos dele, ele
uma passagem que Filipe chama Natanael e fala assim, olha aqui, aquele Jesus chegou, e ele fala assim, será? Aí quando Natanael está aproximando de Jesus, Jesus fala assim, Natanael, antes mesmo de você chegar, eu já tinha te visto debaixo da árvore. E ele olha assim para Natanael chegando, aproximando de Jesus. Sabe o que Jesus fala acerca de Natanael? Fala assim, este é um verdadeiro israelita em quem não há má fé, em quem não há engano. Algumas traduções falam dolo, mas é má fé. Olha para você ver o próprio Jesus atestando também sobre a pessoa de Natanael. Deus atestando sobre Jó. Jesus atestando sobre a pessoa de Natanael. E nós? Será que nós somos conhecidos por essas virtudes? Será que nós possuímos pelo menos metade dessas qualidades? Ou o nosso currículo está incompleto, insatisfatório, pobre, sem experiência para contar? O que está acontecendo conosco? Porque um fato interessante é que em Atos 10, capítulo 35, olha o que Deus agrada. Mas o que lhe é agradável é aquele que em qualquer nação, não precisa ser necessariamente crente, olha para você ver, aquele que em qualquer nação o teme a Deus e obra o que é justo. Isso tem que ter no seu currículo. E não somente, não estou pregando aqui hoje só para crente, estou pregando para você. Se você quer viver bem, quer encontrar com esse Senhor, você tem que começar a entender a palavra de Deus e ver realmente o que agrada ao Senhor. É temer a Ele e fazer o que é reto, o que é justo, porque isto agrada o Senhor. Irmãos, resumindo, Deus quer que nós sejamos o quê? Tudo aquilo que eu falei. As qualidades de Cornélio, as qualidades de um bom diácono, amém? As qualidades de Jó, de Natanael. Deus quer que nós sejamos suas testemunhas. Que sejamos exemplos por onde quer que andarmos. Que sejamos justos, tementes a Ele, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. O nosso currículo tem que vir recheado dessas qualidades, para ser atestado, para ser aprovado pelo próprio Deus e ser conhecido e reconhecido por anjos, demônios e pelas pessoas. Amém? Então, como é que eu começo, pastora, esse meu currículo? Olha os primeiros passos de toda pessoa para começar a montar o seu currículo. Aceitar a Jesus é o primeiro passo. Segundo, permanecer na leitura da palavra de Deus, na oração e na fé. Terceiro, batizar nas águas. E quarto, buscar e ser cheio do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo. É a partir desses passos é que nós vamos começar a montar o nosso currículo espiritual. Amém? Então nós vamos começando montando esse currículo. E você vai depender, você vai perceber que vai depender somente de você, de uma postura cristã, amém? Vai depender somente de você, da sua entrega a Deus, da sua busca pelo Espírito Santo, da sua permanência na fé e serviço a Deus, para que as pessoas, o próprio Deus e Satanás reconheçam as suas qualidades espirituais. O que acontece com isso? As suas qualidades espirituais, o seu currículo de fé e de vida, lhe dá o passaporte para a vida eterna, irmãos. Amém? É esse que lhe fará ser contado com aqueles que irão subir, que irão para o céu, quando a trombeta soar. Pois aí, quando você subir, é que está realmente registrado, que o seu nome está no livro da vida. O que a gente vai tirar com isso? Nós estamos terminando. Nosso horário já está quase chegando. Que a partir de hoje,
Se você não tem sido uma pessoa de referência, de exemplo na vida cristã, comece hoje a mudar este quadro. Comece hoje a rechear a sua vida, amém? Sendo temente ao Senhor, buscando a sabedoria, buscando ser justo, buscando desviar do mal como Jó fez, amém? Uma pessoa que não há má fé, não há engano como Natanael, em que as pessoas deem bom relato. Olha aqui, Cornélio, gente, Cornélio nem era judeu, e ele já buscava fazer coisas boas, ele tinha um bom testemunho para as pessoas. Busque rechear o seu currículo de vida, amém? Com coisas boas, a palavra do Senhor, com uma mudança de vida. E se você não sabe como está a sua vida, sabe como é que você vai tirar a prova dos 9, como diz assim? Pergunte para a pessoa que anda com você e fala, me responda com sinceridade. Pergunte para a sua esposa ou pergunte para o seu marido, olha aqui, como você me enxerga? Quem eu sou para você? O que eu tenho feito? E essa pessoa vai dizer, com certeza, você é legal, você é bem tal coisa, mas, aí vem o mas, preste atenção nesse mas, porque é onde a gente tem que fazer a mudança da nossa vida, amém? É onde o nosso currículo tem que ser mudado. Deus hoje está pedindo uma posição, uma postura diferente, uma mudança no nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Então recheie o seu currículo espiritual com todas essas qualidades, porque nós estamos sendo vistos, tanto no céu, como na terra e como no inferno. Como Paulo diz, nós somos uma carta lida por todos os homens. E são as pessoas que falam da gente, são as pessoas que falam, fulano é legal, fulano é crente mesmo. É isso que é o nosso currículo, irmãos. Não é você chegar e falar assim, eu sou isso. Quem prova que você é isso realmente? Amém? Então, nós temos que ter uma veracidade, uma verdade no nosso coração, acerca do que nós estamos fazendo, do que nós estamos sendo, daquilo que nós estamos pregando para as pessoas. Que Deus hoje abençoe a sua vida, em nome de Jesus. E lembre-se, qualquer ato seu, qualquer ação sua, lembre-se, isso está sendo colocado no meu currículo espiritual. E não minta como outras pessoas fazem, enganando, às vezes colocando que tem um curso a mais e não tem. Porque na hora que Deus te atestar, provar a sua vida, se você não tiver aquilo no seu currículo, você vai passar roia, você vai passar aperto, não é verdade? Então ore mais, se dedique mais, busque mais o Espírito Santo de Deus, que você vai ver que o seu currículo será uma bênção e será reconhecido. E você não vai apanhar de ninguém, principalmente dos demônios, como aconteceu com os filhos de Seva, porque você terá um currículo de respeito, um currículo responsável diante de todas as pessoas. Amém? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Pai, abençoe cada coração que ouviu a Tua palavra, Senhor, que está entendendo. Ó Pai, em nome de Jesus, através do Teu Espírito Santo, entre nesta casa, entre neste coração.